gente está aqui hoje no nosso segundo episódio do CodinoCast e eu estou tendo a honra de receber aqui o Ian Blois, meu grande amigo, mestre em contabilidade, investidor, presidente do CRC. Obrigado, Ian, pela tua presença aqui. Valeu mesmo. E a gente vai fazer um bate-papo aqui sobre a nossa área, como é que está a tua experiência também como presidente do CRC. Você tem demonstrado uma ótima liderança aí para a nossa classe contábil. Obrigado. E eu queria começar te perguntando qual que você acha que hoje é a nossa maior dificuldade, a nossa maior desafio no mercado contábil, com a implementação da inteligência artificial, né, que ela facilita a nossa vida, mas é meio que ela automatiza alguns processos também. Então eu queria que você fizesse um comentário sobre isso aí. Bacana, Renan, um prazer enorme estar aqui. A gente já se conhece há muitos anos, né? Estudamos juntos na graduação, fomos contemporâneos ali de UFPA, até relembrou um pouco as datas ali que a gente não vai comentar aqui em relação a isso, mas a gente vive um cenário bem promissor, né? Essa é a grande verdade. Alguns anos atrás surgiu aquela matéria sobre o futuro da contabilidade, da continuidade ou não, e agora a inteligência artificial traz novos modos operantes em relação a isso. O que eu falava naquele momento quando surgiu aquela matéria e o que eu continuo falando hoje é basicamente a mesma coisa, com a implementação de novos mecanismos tecnológicos. Assim, a contabilidade está passando por uma transição muito grande. A gente está deixando de ser uma profissão altamente tecnicista, operacional, para ser muito mais consultiva. E o uso dessas ferramentas de tecnologias, de inteligências artificiais e de outros mecanismos que já surgiram e que vão surgir ainda, só vão impactar mais ainda no processo consultivo do contador. Cada vez mais o contador, ele para de exercer uma atividade operacional, de imprimir DARF, de mandar olerite, de calcular imposto, de gerar balancete, mas para ser um processo consultivo. A parte técnica continua sendo prerrogativa nossa, exigência. Só um profissional da contabilidade pode escriturar e elaborar demonstrações contábeis, auditar, mas a gente passa a ter uma visão muito mais consultiva nesse momento, essa visão mais da essência em relação ao poder de tomada de decisão. Cada vez mais o contador participa do processo de tomada de decisão. A gente deixa de ser aquela profissão que elabora as demonstrações, que elabora as peças de análise, para ser esse analista de fato e esse papel consultivo nesse processo. E a tendência cada vez mais é que a profissão se valorize em relação a isso. O que a gente vê como mercado? O que a sociedade já mostrou para a gente enquanto mercado de uma maneira geral? Cada vez mais que o ser humano, a pessoa de fato deixa de fazer processos mecânicos, operacionais e repetitivos e passa a ter um processo muito mais intuitivo, um processo mais científico, um processo mais de tomada de decisão, a consequência é o quê? Melhores honorários. A consequência é uma melhor qualidade de vida, a consequência é uma profissão mais forte, mais valorizada. E junto com isso, a gente tem trabalhado muito forte nesse processo de valorização da classe. A gente vive um momento hoje, Renan, de o mercado se autorregulando enquanto classe contábil. Por quê? A gente teve uma diminuição significativa no número de faculdades, isso enxugou o número de profissionais do mercado. Junto com isso, a gente está fazendo praticamente 10, 11 anos de existência da prova do exame de suficiência, o que nichou mais ainda o mercado, deixando profissionais muito mais qualificados no mercado de trabalho e restringindo aqueles que não querem exercer tecnicamente ou com qualidade a profissão. Isso faz com que o mercado se autorregularize e a gente tenha uma evolução da classe. Um show de bola, Ian. E cara, eu conheço um pouquinho da tua trajetória, né, como você falou, a gente estudou junto e tudo, e eu queria que você comentasse aí como que você começou o teu escritório. Eu sei que você já foi professor, é dono de escritório, tem a tua participação como investidor aí, então eu queria que você comentasse um pouco da tua trajetória profissional aí pra gente. Legal, assim, desde a época da faculdade, fazendo um overview bem rápido aqui, desde a época da faculdade eu passei por algumas áreas de atuação profissional. Primeiro eu comecei estagiando no setor público, fui gestor de orçamento numa empresa de processamento de dados do estado do Pará, trabalhei como supervisor de orçamento, depois saí por outros motivos ali que não foi mais aquela realidade que a gente vivia naquele momento. E após esse exercício do setor público, eu fui estagiar ainda na época de faculdade, num escritório de contabilidade, e me apaixonei pelo processo do escritório, pelo processo mercantil ali da contabilidade, do ponto de vista comercial mesmo, né?
E logo após a conclusão do curso, eu fui convidado para poder fazer uma sociedade e entrei como sócio no escritório, que eu sou sócio até hoje com o Fabiano. A gente está já há 14 anos de sociedade e traçamos esse cenário. Só que ao longo desse processo a gente foi se especializando em algumas áreas da contabilidade. Para poder encurtar um pouco aqui, não ficar muito longo, a gente vendia sistemas de contabilidade. Por causa desses sistemas que a gente vendia naquela época, a gente começou a pegar clientes que a gente dava um suporte técnico em relação ao sistema. Só que chegava um determinado momento que muita gente queria fazer o seu próprio procedimento. E quando a gente ia dar o suporte, o problema não era a falta de conhecimento no sistema, mas era a falta de conhecimento técnico contábil. E nisso a gente começou a pegar instituições do terceiro setor, instituições religiosas, associações, entidades sem fins lucrativos de uma maneira geral, e acabamos nichando muito o mercado para essa área e para a área do cooperativismo também, que foi uma outra área que a gente trabalhou muito. Então hoje a nossa empresa de contabilidade ela é muito focada em terceiro setor e cooperativismo. Depois que a gente reestruturou muito bem o escritório, a gente tem uma área comercial também que atua, mas é um ticket médio muito, percentualmente falando, muito pequeno em relação à carteira como um todo. E ao longo desse processo a gente foi participando de outras inserções de mercado, gerando outras oportunidades em relação a isso. Nesse cenário como um todo surgiu a primeira oportunidade para dar aula. Na hora que a gente foi dar aula, começamos a participar do processo de graduação, cheguei a ser coordenador de um curso de ciências contábeis aqui em Belém. Depois a realidade profissional do escritório, minha prioridade sempre foi o escritório em relação a isso. Larguei a faculdade, não tive mais continuidade. Hoje eu dou aula na pós-graduação, tem uma pós-graduação que eu dou aula que a gente acaba rodando aí o Brasil inteiro. Acho que nos últimos anos a gente deu aula em mais de 12, 13 estados diferentes, rodando aí para a graduação. E foi continuando estudando, chegou a linha de investimentos aí, surgiu uma oportunidade de negócios também na linha de investimentos. A gente tem uma agência de investimentos que trabalha nessa questão bem pontual. E outros mercados ali também que a gente vai atuando, com os hobbies vão virando negócios também, a gente vai agregando outras áreas de atuação. Então tem certificação digital que a gente atua, tem uma empresa de vinhos que a gente faz um e-commerce ali, faz um trabalho em relação a isso, e diversificamos ali um pouco a atuação, mas o foco principal sempre foi a contabilidade. Perfeito, Ian. E assim, nos últimos anos você tem sido presidente aí do CRC, inclusive até elogiar a tua gestão, porque desde que eu me formei, não é porque você é meu amigo não, mas eu nunca tinha visto um presidente tão ativo, tanto nas redes sociais, quanto também eu sei que você vai em todos os interiores aí, visita as delegacias do CRC, abriu novas, né? E como é que você avalia aí a função, como é que você avalia esses últimos anos aí de CRC, a parte educacional, para dar apoio aos contadores, porque a gente acaba às vezes tendo uma visão que o CRC só fiscaliza, ele é muito maior do que isso, né? Ele, na verdade, a função principal é proteger a nossa classe contábil. Eu queria que você fizesse um comentário dos seus últimos anos aí como grande presidente aí. Legal, assim, como eu te falei, no início a ideia sempre foi reestruturar bem o escritório. E a gente fez uma estruturação muito forte no escritório. Então, sabe aquela regra básica de aeroporto, de aeronave? Primeiro coloca o oxigênio em ti para depois tu poder ajudar o próximo. Perfeito. Então a gente organizou muito, porque é muito importante isso falar, porque a gente organizou muito bem o escritório para poder ter tempo e saúde para poder tentar melhorar um processo de classe. Porque o trabalho no CRC é um trabalho totalmente voluntário, a gente não recebe nada para poder fazer isso. Então, para poder dedicar um tempo para a classe, a gente tem que estar bem estruturado em casa. Então, isso está bem estruturado. E chegou uma hora que alguns processos começaram a incomodar. Eu queria a classe valorizada, a classe forte, bem conceituada no mercado, melhora para mim, melhora para ti, melhora para todo mundo. E contador não mora só em Belém, contador mora em todo o Pará. Nós somos 12.500 profissionais de contabilidade, 144 municípios, a gente precisava fortalecer todo esse movimento. Quando a gente assumiu a presidência, a gente tinha 11 delegacias, nós estamos com 14 delegacias agora. Temos a delegacia na região metropolitana de Belém, em Xinguara e em Breves. E alguns municípios que já estão há mais de 15, 20 anos com delegacia, nunca tinham tido uma delegacia própria, um espaço para o contador ir lá, utilizar. E a gente ressignificou essas delegacias, não somente como um ponto de apoio do CRC, mas para poder também apoiar o contador que está começando agora, não tem escritório, tem um lugar para atender o seu cliente. Ali tem um espaço de um cowork, de uma área que ele pode utilizar a favor dele nisso aí.
E junto com isso veio um processo de valorização da classe. Em que sentido? A gente começou a fazer um trabalho muito forte de visibilidade. Então hoje a gente tem representações e é reconhecido tecnicamente pelos grandes canais de comunicação, TV, rádio, jornal e colunas sociais de internet de uma maneira geral, que na hora que precisa dar uma opinião técnica, desde o FGTS até a reforma tributária, a gente conseguiu colocar que o contador é uma referência para isso. Então, frequentemente, a gente está tendo profissionais de contabilidade em diversas regiões, em diversos municípios, falando nos meios de comunicação de uma maneira geral, representando a classe e colocando o posicionamento do contador enquanto sociedade como um ser principal, como formador de opinião. Então a gente teve um trabalho de ressignificação junto a isso. Acompanhado a tudo isso, a gente veio em um momento pós-pandemia, a gente precisava intensificar muito os cursos. E por que não aproveitar o que a gente já tinha do híbrido? Então hoje a gente tem atividades virtuais muito fortes, mas conseguimos implementar novas atividades presenciais, tanto em Belém quanto na capital, no interior de uma maneira geral, e principalmente a agregação em relação a esse network maior que a gente tem com as outras profissões. Então a gente hoje tem uma comunicação muito boa com o Conselho de Economia, com o Conselho de Administração, com outros conselhos de contabilidade, e também junto a esse processo conseguimos nos inserir ainda dentro do processo político institucional para colocar o CRC como um representante da classe na hora que a gente vai ter discussões técnicas. Então, enquanto sistema CFC-CRC, a gente conseguiu implementar pela primeira vez uma frente parlamentar na contabilidade na Câmara dos Deputados a nível federal, e estamos participando de diversas discussões a nível estadual na ALEPA, Câmara Municipal, em relação a temas que são inerentes à nossa classe. Então, volto a dizer, colocar o computador em evidência como um ponto de referência para a sociedade de maneira geral. Porque acabar com esse negócio de que o contador só é lembrado na época de imposto de renda. O contador tem que ser lembrado todos os dias do ano para todos os assuntos que envolvem a ciência contábil como base para poder ter formação de opinião, poder ter embasamento técnico e principalmente a gente poder usar tecnicamente a ciência e a informação que a gente estuda tanto para melhorar a sociedade. Perfeito. E assim, você acha que a gente vai conseguir em algum momento ter algumas prerrogativas, por exemplo, o advogado ele tem algumas prerrogativas próprias da profissão que valorizam e facilitam a vida dele na hora de exercer o seu papel. O contador, eu lembro que uma época atrás a gente tentou, eu não sei nem se você já era presidente do CRC, a gente tentou uma prerrogativa junto à Receita Federal, de ter uma prioridade lá na Receita, e acabou que caiu depois. E eu te pergunto, você acha que isso é viável? Em algum momento a gente conseguir algumas prerrogativas próprias da classe mesmo? Legal, Renan, tem algumas coisas que é até bom a gente ter a oportunidade de poder explicar, de falar algumas coisas demais. A gente conseguiu avançar, por exemplo, se a minha memória não estiver falhando, em 17 municípios já tem o Dia Municipal do Contador e tem a lei de prioridade para o atendimento do contador na Secretaria de Finanças. Belém, por exemplo, ali, Belém, Castanhal, o contador tem prioridade, basta fazer a lei funcionar. Depois ali na legenda, o pessoal pode colocar ali o número da legislação, que já é lei em Belém. O contador tem prioridade no atendimento na Secretaria de Finanças do município. Basta apresentar a sua carteira do CRC. Ponto. A gente também tem muitas prerrogativas que às vezes o contador não se deixa favorecer, não se deixa valer. Hoje só quem pode fazer escrituração contábil, elaboração de demonstrações, perícia contábil, auditoria é contador. Então não deixem vender serviços que são de outras profissões, que outras pessoas querem fazer, que são nossos. O coordenador de departamento fiscal, essa parte fiscal, é exclusiva do contador, a escrituração fiscal, por exemplo. E às vezes a gente tem então, uma situação de que o próprio contador quebra a nossa própria prerrogativa, que coloca outras pessoas nos escritórios ou nas suas empresas que não são contadores ou não estão devidamente registrados no sistema, no CRC, para poder exercer. Então a gente tem muitas prerrogativas. Uma prerrogativa que é exclusiva nossa e infelizmente ela ficou um pouco banalizada durante alguns anos e a gente está tentando reestruturar isso. O próprio Decore, porque utilizavam indevidamente, mas é uma prerrogativa do contador poder fazer uma declaração comprobatória de percepção de rendimentos daquele indivíduo, daquele contribuinte. Então a gente tem muitas prerrogativas que já são nossas e sim podemos lutar por novas prerrogativas. Só que a gente primeiro tem que fazer valer as que a gente já tem e fazer usar bem elas para poder lutar depois por outras. E a gente tem um cenário muito diferente, porque o que acontece? Às vezes a gente precisa entender de fato qual é o papel de um sistema, de um conselho.
Hoje o sistema, na essência, na sua essencialidade, ele existe para proteger a sociedade. Perfeito. Só que na hora que a gente protege a sociedade, a gente protege o contador também. Por que proteger a sociedade? Porque a gente tem a obrigação de fiscalizar, tem a obrigação de registrar, de educar, de fazer todo esse processo, mas é para quê? Para que a sociedade tenha o quê? Profissionais qualificados, tenham profissionais já que a gente consiga garantir que ele tem os pré-requisitos mínimos técnicos para exercer a profissão. Em que sentido? Ele se formou numa instituição de nível superior registrada, a gente verifica isso na hora que vai o diploma. Hoje a prova, ela existe para quê? Para saber se esse contador ou contadora lá tem os requisitos mínimos para poder exercer tecnicamente a profissão. E um trabalho muito grande de ver se existem leigos, pessoas que não são da área que estão exercendo essa atividade. Na hora que a gente protege a sociedade em relação a isso, automaticamente a gente está protegendo o quê? O contador que está exercendo dignamente sua profissão, está exercendo assiduamente com estudo, com qualificação, com aprovação no exame. Então acaba sendo uma singularidade esse proteger a sociedade e proteger o próprio contador. Uma relação de quase uma simbiose ali, as coisas, né? E outra coisa também, muitas das vezes o empresário, a gente como contador, acaba sendo pressionado às vezes, que o empresário pensa o seguinte: se eu não emitir nota, se eu aumentar um pouquinho ali o faturamento, ele acha que o contador não vai responder, que é a responsabilidade dele. E a gente sabe que hoje existe a responsabilidade solidária do contador junto ao empresário. E como é que você vê esse cenário, se você acha que isso daí realmente é essencial? Claro que é essencial no sentido de proteger a sociedade, como você falou. Mas como que a gente pode fazer com que o empresário tome essa consciência? Que não é só ele que vai se prejudicar. O contador, ele está no mesmo barco ali. Qualquer irregularidade, ilegalidade, nós também vamos responder de forma praticamente igual. Além de conscientizar o contador, assim, não cortando um pouco a tua fala, mas eu acho que o principal é conscientizar o próprio contador. Porque assim, se tu tem um cliente que ele quer declarar metade do faturamento dele, tu está cometendo um crime fiscal. Sim, agora vai ficar penal. A responsabilidade, tu comete um crime fiscal, mas a responsabilidade ela é civil e penal. Então, assim, o que eu sempre digo com um colega na hora que a gente conversa, viu? Vale a pena tu arriscar a tua profissão, o teu ganha-pão, por causa de um honorário que talvez o cara nem continue contigo porque tu não quer fazer uma ilegalidade e tu correr esse risco todo por causa disso, vale a pena? Porque, assim, na hora que acontece isso, os dois têm as suas responsabilidades. Agora, na hora que é pego, faz alguma coisa, dá errado, é cada um por si ali. Verdade. E até que ponto tu quer correr esse risco? Porque uma coisa que eu sempre digo para quem me conhece é que o único patrimônio que eu tenho é meu CPF. Perfeito. Então, se eu coloco em risco o ganha-pão da minha família, o ganha-pão de 25 pessoas que trabalham comigo no escritório, por causa de um cliente que quer sonegar o imposto, aí é no mínimo ali que a gente fala na área de compliance, ali é uma matriz de risco, é avaliar o risco para ver se vale a pena. Eu sempre acho que não vale a pena por N motivos, o ético, o legal, o criminal, aí cada um tem as suas maneiras de fazer a sua avaliação, mas eu acho que a principal situação é conscientizar o próprio contador para depois conscientizar o cliente. Sabe uma das coisas que foi muito difíceis para mim no escritório, e já tem alguns anos que a gente fez isso? Demitir cliente. Foi, acho que as primeiras demissões de cliente, demitir cliente, Às vezes a gente demite funcionário, às vezes nós somos demitidos da empresa, mas já teve uma situação que chegou um momento que assim, eu tenho que demitir cliente. Por quê? Ou porque o risco da operação dele não valia a pena para mim, por N motivos que eu não concordava, ou porque o retorno do investimento, para mim, não era suficiente. Retorno do investimento do quê? Do tempo que eu me dedicava para esse cliente, pelo honorário que ele pagava. Às vezes, quem é contador aí sabe que às vezes o cliente que paga o menor honorário é o que demanda mais tempo da gente. Verdade. Entendeu? Geralmente acontece exatamente isso. Então chegou uma decisão assim, na hora que eu desliguei um número X de clientes que pagavam um honorário que não valia a pena, sobrou mais tempo para captar novos clientes, dar uma atenção diferenciada para os bons clientes que eu tinha, fazer uma ressignificação dos meus honorários. Essa decisão foi muito difícil, porque inicialmente eu pensava, estou perdendo um faturamento. Não, tu está ganhando. Então e aí na hora que tem uma situação ética, uma situação técnica em relação a isso, de eu tenho que perder um tempo para poder
explicar para o cliente que isso não vale a pena, para poder instruir ele, para poder fazer isso, opa, então peraí, vale a pena fazer isso aqui ou vale a pena, olha meu amigo, acho que a partir de agora a gente não tem mais uma parceria ou reestrutura, porque assim, quando a gente fala de demitir o cliente, às vezes existem algumas maneiras de fazer isso. Então, às vezes, assim, olha, nosso alinhamento hoje não é mais esse, não está mais dando legal. Assim como tem clientes que são bons clientes, mas que não valorizam o teu trabalho, querendo pagar um honorário muito baixo. Faz um reajuste desse honorário. Ele vai ver se ele vai continuar ou não. Ah, não, porque o fulano lá do canto faz pela metade do preço que tu faz. Tudo bem, eu não faço por esse preço. Mas decidir isso agora é muito fácil de falar, tá? Mas a primeira tomada de decisão nisso há 6, 7 anos atrás foi difícil, que é aquela dificuldade, não sei se é do apego em relação ao cliente que está perdendo no faturamento ou um medo de que, poxa, será que vai dar certo de conseguir reestruturar isso? Mas dá certo sim, pode ter coragem que o tempo diz que é bom. Não, com certeza, essa conscientização do contador, como você falou, é essencial, e essa quebra de cultura, porque aqui vários clientes que chegam de outros contadores, como você falou, às vezes o cara já vem com essa ideia de não, eu estou com um contador há 2 anos ali fazendo alguns procedimentos incorretos, e o cara era excelente, só que é o que eu falo, você só vai saber no mínimo em 5 anos, porque é quando vai prescrever aquele direito ali de cobrança, de fiscalização do Estado. Então, eu acho que é fundamental a gente desenvolver realmente essa consciência no empresário e no contador e fortalecer a nossa classe contábil em relação a valores aí. E a gente saber vender também. Eu acho que o maior problema do contador às vezes é não saber vender. Também. Porque tu quer fazer uma entrega de uma situação comum ali e não faz um entregável maior para ele. O que tu apresenta hoje de relatório? Tu te dedica a uma reunião, tu vende isso como serviço, agora isso tem um custo. Existe um custo da prestação de serviço do Renan, que é estar entregando suas atividades rotineiras como contador, e tem um custo da atividade do Renan ali, não, eu vou me reunir uma vez por semana com o cliente, eu vou gerar um relatório diferenciado em relação a isso, eu vou criar um Power BI para poder fazer uma entrega diferente com um mecanismo de dashboard, com apresentações. Isso gera um custo, porque tu tem sistema que tu paga mais para isso, tu tem um certificado digital que tu tem que agregar, tem um monte de outras coisas que estão agregadas no preço. Às vezes o cliente muda de escritório não é para pagar menos. A grande maioria dos clientes que tem mudado de escritório ou que tem entrado em uma nova parceria com a gente, vem muitas vezes pagando mais do que ele pagava. Nem sempre é custo, é o valor que tu entrega. Aquele famoso contador que soma, eu nem vejo meu contador, tem 6 meses que eu não falo com o contador, ele só manda folha e imposto. Mas assim, tá errado isso? Não sei, não vou julgar. É o custo que o cliente quer pagar. Então o que a gente tem que ter a noção é o quanto vale o custo técnico de cada um e o que eu quero fazer de entregáveis. E deixar o cliente tomar essa decisão. Às vezes o cliente não quer pagar pouco, ele quer pagar o justo. Só que o justo é baseado no que tu entrega. Então, falta às vezes pra gente técnica de venda. Concordo, eu acho que é o que eu sempre falo, o combinado não sai caro. Então, se você souber se posicionar direitinho, o cliente sabe o que ele vai receber, criou aquela expectativa e atendeu, eu acho que isso facilita bastante. E surpreender também. E surpreender. A gente teve clientes na época da pandemia, a pandemia acaba tendo alguns mecanismos de gatilhos pra gente, porque assim, a gente teve clientes que entraram no escritório por motivos que, infelizmente, o colega não tinha tecnologia suficiente para atender naquele momento, ele não se preparou. Ele tinha a situação de que ele precisava de uma consultoria muito maior e ele não tinha equipe técnica para poder fazer isso. E sistemas. A gente teve cliente que pensava que vendia muito um produto. Quando a gente foi filtrar e mostrar produtos secundários dele, eram mais rentáveis do que o produto primário. E o cara se surpreendeu, disse, opa, tem um outro cenário aqui. Então é surpreender o cara com uma consultoria para ele poder entender aquele negócio. A gente, ainda na época de faculdade, estudava aquele princípio da continuidade, né? Hoje um postulado. E o que isso significa para a gente? A gente tem que tratar o cliente como o cliente sendo um cliente que vai ser eterno com a gente. Não vai tratar o cliente como, não, esse está quebrando, vou deixar. Eu tenho que tentar sempre estar gerando informações para ele poder ter possibilidade de ter mais rentabilidade, de ter mais retorno, e isso é um processo de parceria. A contabilidade com o empresário é um processo de fidelidade. Se um não confiar no outro no processo, a relação não anda e precisa andar.
Eu não sei como é que é a tua realidade, mas eu tenho uma grande quantidade de clientes que estão comigo há mais de 10, 12 anos. Porque gerou um processo de confiança e parceria num crescimento mútuo. E assim a gente vai evoluindo. Nosso maior marketing é exatamente isso, é o boca a boca. A gente tem cliente também de 12, 13 anos e que a família inteira desse cliente acaba virando nossos clientes também. Né? E aí, entrando um pouco mais na seara pessoal aí, eu queria que você comentasse, tem alguém que você se inspira, não necessariamente um contador, ou tem uma frase que você acha muito legal, você pode compartilhar aí com a gente? Cara, eles nunca fizeram essa pergunta assim pra mim, mas vamos lá, assim. Boa parte da minha clientela, hoje, uma grande parte, como eu falei, é do terceiro setor, são instituições religiosas. Então, hoje eu tenho uma facilidade muito grande de me comunicar com esse público, com esse núcleo de clientes, a grande maioria são da Igreja Católica, por causa de uma formação de base de pastoral de juventude da Igreja. Então, a formação disciplinar, ética, cristã, sempre foi uma ferramenta muito presente para mim na condução dos processos, na condução das coisas. Então, assim, eu tenho muito Deus como centro de tudo, para poder a gente poder ter ser fiéis às nossas bases, como sempre, em tudo, e uso muito isso na condução dos trabalhos em relação ao que eu estou conduzindo como um todo. Então, nunca me fizeram essa pergunta, mas sim, mas não sei se consegui te responder, eu acho que essa é a minha linha mesmo. Cara, e assim, eu te conheço um pouquinho, eu sei que a tua rotina é super corrida, tem o escritório, tem o CRC, tem as tuas palestras. Como que você faz para conciliar isso daí em relação à tua cabeça, ter um hobby ali? Porque, por exemplo, você está agendando agora com a minha sócia aqui uma live para a noite, não sei, quarta-feira, e aí, como é que tu concilia assim para ter um momento de relax que você gosta de fazer? Tá, assim, gestão de tempo, acho que é a principal coisa, a gente vai dizendo que é a prioridade em cada momento, nunca deixei de atender os clientes, nunca deixei de me afastar um pouquinho mais da operação do escritório, mas sempre muito presente com o meu sócio, muito nisso. E eu tenho, assim, alguns hobbies, assim, tem duas coisas que me fascinam muito, né? Eu gosto de cozinhar, então eu chego à noite em casa, eu gosto eu mesmo de fazer a janta, preparar, fazer as coisas, então é uma hora que tu dá uma desligada, não chega a ser tanto, né? Mas sai um miojo gourmet em alguns momentos ali, tá? Em relação a isso, gosto muito disso. Eu tenho um fascínio pelo remo que é gigantesco, então me dedico um pouco, vivencio, ajudo o clube, aquele negócio que tu trabalha o amor com algumas coisas nossas também ali, então são coisas que eu me dedico. Você falou do remo agora, eu tô brincando porque todo mundo pensa que esse leão aqui é do remo. E não, esse leão é do imposto de renda, porque eu sou pai sandu. Mas todo mundo sabe que no fundo. Pois é, a minha sócia é remista e ela fala, não, isso daí é o leão do remo. E aí, pra gente finalizar aqui, cara, eu queria que você deixasse uma mensagem, não apenas para os contadores, mas para os empresários em geral, que estão começando um negócio ou que estão passando por algum tipo de dificuldade ali, que a gente sabe que o negócio ele não é retilíneo, né? Ele não é uma subida, ele vai sempre ter momentos de pico e de queda. Então eu queria que você deixasse uma mensagem aí para o pessoal que está começando ou que também está passando por um momento aí de dificuldade. Assim, Renan, a maioria dos empresários, principalmente os micro e pequenos empresários, vão ter um contato, muitos com um único profissional durante um longo período do empreendedorismo, que é o contador. Então, o contador é aquele cara que se preparou tecnicamente, se preparou cientificamente, para poder ajudar da melhor maneira o teu negócio. Então, compartilha com ele os teus sonhos, as tuas ideias, os pensamentos mais loucos que tu tiver, porque ele vai conseguir, em uma conversa, te ajudar a tomar uma decisão. E quanto mais vezes o contador estiver participando desse processo, mais saudável e a maior possibilidade de dar certo vai acontecer. Acho que essa é a grande sacada. E contador, cara, não é perder tempo, sentar com um amigo, tomar um café, tomar uma água, bater um papo. Desses momentos saem ideias diferentes, saem novos negócios, sai network. Às vezes tu consegue ter uma intimidade com um cliente para poder ter uma relação de construção. Às vezes a gente se prende muito a querer ficar
atrás do computador, fazendo questões técnicas e esquece às vezes que nós não somos de uma ciência exata, nós somos de uma ciência social aplicada, nós trabalhamos com pessoas e essas pessoas estão dependendo da gente para talvez tomarem a decisão da sua vida. Você vai sair do emprego e empreender, você vai investir em um outro negócio, você vai tomar uma decisão que vai mudar radicalmente a sua vida. Então não trate isso apenas com números. Veja o ser humano que está por trás daquele sonho e sempre se coloque no lugar dele para ver se o que tu vai orientar para esse empresário, para esse empreendedor, é o que tu faria para ti mesmo. Eu acho que essa é uma grande sacada, assim, um grande segredo, se colocar no lugar do outro para poder tomar a decisão junto, não indicar a decisão para o outro. Quando a gente participa do processo, o negócio é diferente. Meu amigo, eu queria te agradecer pela tua presença aí, pelo teu tempo, que eu sei que é corrido. Muito obrigado pelas palavras aí, tá certo? A gente continua se encontrando aí e até a próxima, pessoal. Valeu! Vamos lá. Obrigado. Tá sobre ele? O AUDR. Tá, e aí? Tá. E aí? E... Cara, não tô Vamos cansando. lá, lembrança aí. Passando o projeto A mesmo. gente está caminhando, esse foi o segundo episódio, né? Então a gente está aprendendo um pouquinho ainda. Ué, Vamos lá, é full time o negócio, né? Pô, bacana. Registrar um momento aí, tá bom? Bom, cara, nessa não Oi, mais uma vez, cara, obrigado pela tua presença.